Obrigado aos quase 30 mil inscritos em nosso canal. Aqui você encontra a palavra amiga do Bispo Macedo, testemunhos, orações com o Bispo Bira Fonseca e muito mais. Agora lançamos o desafio, eu e mais 3. Convide 3 amigos para se inscrever nesse canal, para que eles possam receber o mesmo que você tem recebido. Vamos divulgar a palavra de Deus. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês que estão assistindo, participando dessa programação. Eu queria falar com você, especialmente, que anda triste, abatido, reclamando, lamentando a sorte, lamentando a sua vida. Você que tem vivido uma vida de desespero, você tem vivido uma vida insossa, sem graça, medíocre. E você diz assim, puxa Deus, por que tanta gente tem tudo, tanta gente é feliz, tem isso, tem aquilo, tem casamento, e eu me mantenho infeliz? Por que será que há essa enorme diferença entre nós? Por quê? Então você tem reclamado, você tem batido no peito, puxa vida, eu queria saber como eu posso mudar de vida. Como eu posso ter uma vida nova? Como eu posso começar novamente? Porque eu sei que eu fiz muita besteira no passado. Eu cometi muitos erros, mas eu apanhei, eu sofri. E será que eu vou ficar pagando pelos meus erros pelo resto da minha vida? É o que você pergunta. Então eu quero responder essa pergunta para vocês que estão vivenciando o inferno na sua vida. Olha só. Você conhece a história de Abraão. Você sabe que Abraão foi o grande patriarca. Ele deu início ao reino de Israel, a nação. Não só uma nação, a nação de Israel, mas por ele Deus deu início a muitas nações na terra. E ele foi um homem abençoado, muito rico, riquíssimo, riquíssimo, podre de rico. E isso não era só. Sobretudo, Abraão era um homem feliz, porque ele era amigo de Deus. Em princípio, ele era inimigo, mas depois ele tornou-se amigo de Deus. E como é que ele pôde mudar essa situação? Como é que ele deixou de ser inimigo de Deus para ser amigo? Ele era inimigo porque ele vivia no paganismo, na idolatria. Ele idolatrava os ídolos, ele idolatrava as imagens, ele idolatrava os deuses daquela época. Na época dele havia o deus da fertilidade, o deus da agricultura, o deus da chuva, o deus do sol, o deus de tudo, o deus da terra, enfim, tudo. Ele era assim. Mas um dia ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus. Aí você pergunta assim, bispo, eu gostaria também de ouvir a voz de Deus. Eu gostaria muito de ouvir a voz de Deus. Abraão ouviu a voz de Deus, mas eu não ouvi ainda a voz de Deus. Esse é o engano seu. Olha só, veja esse texto sagrado. Um dia, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra,
da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. No versículo seguinte, ele acrescenta: farei de ti uma grande nação. Farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei e farei de você a própria bênção. Quer dizer, primeiro, Deus, para que Abraão ficasse amigo dele, Deus deu as condições. Ele disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Não mostrou naquele momento, mas Deus iria mostrar. Então, o segredo de Abraão para ser amigo de Deus e, consequentemente, ser abençoado, foi esse. Primeiro, ele obedeceu essa palavra de Deus. Deus mandou que ele saísse da sua terra, saísse do paganismo, deixasse o pecado, deixasse a terra de pecado que os seus pais viviam, deixasse tudo para trás e o seguisse, andasse segundo a sua direção, segundo a sua inspiração, segundo a sua voz, Então, você interrompe e me pergunta: mas bispo, eu não ouvi a voz de Deus ainda. Pois Deus está falando com você agora. É isso mesmo. Se você não ouviu, você está ouvindo agora. Porque o que Deus falou para Abraão, ele também falou para mim. Ele um dia falou para mim: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Então, essa saída minha da casa de meu pai, da minha terra, etc., dependia de um ato de fé. Assim como também aconteceu com Abraão. Abraão também teve que dar uma atitude de fé, teve que tomar uma atitude de fé, porque ele estava crendo em alguém que ele não via, mas ouvia. Ele não estava vendo Deus, Deus não apareceu para ele. Deus falou, uma voz veio do alto e falou com ele. Abraão ouviu aquela voz e obedeceu. Eu também ouvi a voz de Deus através da palavra dele. Deus não falou comigo com voz audível, como fez com Abraão, mas falou comigo, não importa. Se falou com voz audível ou falou através da sua palavra, ele está falando. Ele fala com você agora, minha amiga, meu amigo. Então, o segredo de Abraão, que também é o meu segredo, é justamente esse. Nós deixamos os pensamentos para trás. Nós deixamos os pecados para trás. Nós deixamos nossas manias para trás. Nós deixamos nossos costumes religiosos para trás. E seguimos a palavra de Deus. Obedecemos a orientação da palavra de Deus. Então, foi isso que aconteceu com Abraão. Ele tomou a decisão de deixar tudo para trás e sair da sua terra. E diga-se de passagem, ele estava saindo, deixando a sua herança para trás, que eram as terras de seu pai. Ele estava deixando tudo para trás, inclusive os seus familiares, seus parentes, tios, parentes, sobrinhos, enfim, aquela gente toda. E Abraão pegou a Sara, sua mulher, e saiu pelo caminho do deserto, sem saber para onde ir. Agora, pensa comigo, minha amiga e meu amigo. Quanto sacrifício fez Abraão para deixar a casa do pai dele, a terra? Quanto que ele fez? Qual o sacrifício que ele fez? Porque quando você muda de uma cidade para outra, ou de uma casa para outra, você aluga com um caminhão de mudanças e ele leva as coisas. Mas Abraão não tinha caminhão de mudanças. Ele trabalhava com camelos, com burros, cavalos, animais. Então ele usou os seus animais para carregarem
todas as suas tendas, tudo aquilo que ele tinha, os seus pertences. Você imagina o trabalho que Abraão teve, o sacrifício que Abraão fez para obedecer à voz de Deus. É muito forte, não é verdade? Pois bem, eu também tive que fazer isso. Eu também tive que deixar a minha parentela. Eu já falei e vou repetir, porque fica bem claro isso. Eu não conhecia a palavra de Deus, eu não conhecia Jesus. Eu conhecia a religião. Eu conhecia a religião católica. E eu era um católico devoto. Nem sempre ia na igreja, mas eu era católico, como todo mundo professa normalmente. Então o que aconteceu? Eu tinha na minha mãe a minha deusa. Eu não a considerava deusa, mas eu a amava acima de Deus. Eu a amava acima de tudo. Amar acima de Deus é amar acima de tudo. Eu a amava mais do que tudo. A minha mãe era o meu tudo. Eu amava o meu pai também. Meu pai era um homem rigoroso e tal, mas a minha mãe era aquela criatura doce, aquela criatura meiga, aquela criatura que quando falava, a sua voz tocava no coração dos filhos. Então eu era muito apegada com ela, muito apegada com ela. E quando eu li a palavra de Deus, que falava para amar ao Senhor Jesus acima da mãe, do pai, dos irmãos, dos filhos, marido, mulher, acima de tudo, eu entrei em conflito. Eu entrei num conflito grande. E eu fiquei praticamente 1 ano para tomar a decisão e obedecer a palavra de Deus. Naquele vai e vem, aquele chove não molha, a minha indecisão, eu fiquei naturalmente meditando, raciocinando se eu estava em condições de abrir mão da minha terra, quer dizer, das minhas tradições religiosas, dos meus costumes pessoais, da minha parentela. Quando fala parentela e familiares, deixar a parentela é deixar os pensamentos da parentela, porque se eu estava querendo me apegar ao Senhor Jesus de todo o meu coração, com todas as minhas forças, de toda a minha alma, eu tinha que abrir mão de tudo, simplesmente tudo, inclusive da minha própria vida, para seguir o Senhor Jesus. Foi isso que aconteceu com Abraão. Abraão também teve que largar tudo e foi por um caminho desconhecido, para uma terra desconhecida. E é essa a fé que agrada a Deus. Porque eu não vejo Deus, você também não vê Deus, mas você ouve a palavra dele tanto quanto eu. Todas as vezes que você lê a Bíblia, você ouve a palavra dele. É ou não é? Ele está falando com você. Agora, cabe a você a escolha de obedecer ou não. E Deus respeita a nossa escolha. Ele respeita os nossos gostos, as nossas preferências. Mas Ele, como Deus soberano, como Pai, que Ele quer o melhor para os seus filhos, Ele dá a direção. A direção dele é certa, é absolutamente certa, e vai dar certo, e vai mudar a vida da gente, e vai trazer uma vida abundante, próspera, abençoada. Mas nós temos as nossas escolhas também. Então fica entre as suas escolhas e a escolha de Deus para a sua vida. A minha escolha e a escolha de Deus para a minha vida. Ele fala, eu quero que você faça isso. Mas eu digo, não, eu fico reticente, então eu não posso querer tomar posse daquilo que ele tem prometido se eu não obedeço,
se eu não dou o primeiro passo, o passo de fé. Essa é a fé inteligente. A fé inteligente não vai na base da emoção, ver para crer. Por exemplo, Deus não mostrou nada para Abraão. Ele creu e depois de muitos dias, semanas, é que ele pôde ver a terra que Deus havia prometido. Compreendeu, minha amiga, meu amigo? A mesma coisa é conosco. Nós ouvimos a palavra de Deus. Ele fala: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Sai. Deixe seus pensamentos fúteis de lado. Deixe a sua arrogância, seu orgulho, sua vaidade. Deixa tudo de lado. E vai para a terra que eu te mostrarei. Quando a gente abre mão desse nosso todo, da nossa própria vida, do nosso eu, e seguimos e obedecemos a palavra de Deus, nós estamos agindo a fé. Então Deus nos dá a fé. Sai daí. Isso é palavra de fé. Sai daí. Agora, você que escolhe obedecer esse sai ou não. Você que faz a escolha. O que você vai fazer? Você vai ficar ou vai sair? É você quem decide. Então, eu decidi sair. Eu decidi abrir mão do meu primeiro amor, que era a mamãe. Inclusive, quando eu me converti, ela ficou triste, porque ela me perdeu. Ela ficou triste, ela ficou assim, amargurada, porque ela já não era mais a minha rainha, ela já não era mais a primeira pessoa na minha vida. E ela ficou triste. E, por algum tempo, ela manifestou, esboçou esses ciúmes do meu Senhor Jesus. Mas depois ela veio se converter, depois ela veio compreender que eu tinha feito a escolha certa. Jesus disse assim, presta atenção, minha amiga, meu amigo, aquele que ganha a sua vida, perde-a. Mas aquele que perde a sua vida por minha causa, pela minha escolha, pela terra que eu estou mostrando, esse ganha a sua própria vida. Graças a Deus. E foi isso que aconteceu com esse testemunho que nós vamos passar agora, por favor. Olá, eu sou Patrícia de Carvalho. Minha avó serviu, né, a Casa dos Encostos, como também minha mãe, embora minha mãe não gostasse do espiritismo, não gostava de macumbaria, mas eu sempre presenciava, desde menina, minha mãe na frente, às vezes, de uma TV, manifestando com entidades do nada. E dali aquelas entidades vinham e davam todo um receituário para que nós pudéssemos desenvolver determinados rituais. Cada uma dava o seu nome, cada uma falava aquilo que queria, trazia suas petições. E nós, na época, não tínhamos nem sequer dinheiro para comprar coisas para nós mesmos. Porém, nós tínhamos que nos virar para poder dar para as entidades aquilo que outrora elas estavam pedindo. O meu lar era completamente destruído, não havia harmonia, união, pelo contrário, minha mãe era uma mulher extremamente nervosa, ciumenta, e meu pai, um homem alcoólatra, desequilibrado, envolvido com a jogatina. Não se tinha dinheiro, não se tinha trabalho. A nossa vida era um lar desarmonizado, um lar muito pendente em todos os sentidos. Muita miséria, nós tínhamos muitas misérias. E assim, eu fui criada de casa em casa de parentes, de avós, tias, tios. Sofri um abuso aos meus 6 anos de idade e dali, ao mesmo tempo, eu fui aprendendo através das entidades todos os fundamentos do mundo espiritual.
Eu já carregava comigo depressões, eu já carregava amarguras de espírito, solidão. Em cada casa por onde eu passava, eu às vezes encontrava revistas pornográficas nas quais eu também me envolvia. E isso foi despertando em mim o lado pornográfico. Eu passei a ter sede de pornografias. Mesmo sendo uma mulher, eu passei a ter esse lado que eu tinha uma gula sexual por conta de tudo isso que eu vivenciei. Eu cheguei ao ponto do meu envolvimento com os espíritos, eu fazer um ritual, desenvolver um ritual dentro do meu próprio útero. E também fazer um pacto, tá? Com um punhal de uma determinada entidade, com o coração fechado e o meu sangue íntimo. Eu cheguei a passar, depois disso, a ter desejos por animais. Eu passei a ter uma vida muito pesada, muito carregada. E ainda assim, eu era separada para prestar a chamada caridade. Eu era um tipo de pessoas que todos os dias eu pedia para morrer. Eu não tinha alegria, eu não tinha vontade de existir. Eu tinha um mal muito grande dentro de mim. Para algumas pessoas, ter um casamento, casar é fácil, mas nem para mim isso não era, porque eu estava designada a viver uma vida promíscua, de prostituição no mundo. Eu estava determinada a viver uma vida cheia de enfermidades, de doenças, porque até então eu era uma pessoa doente, eu não sei em que parte do meu corpo eu não tinha doença. Eu era uma pessoa em todos os aspectos, de dentro para fora, totalmente desequilibrada, perturbada, uma pessoa pesada, cheia de carregos e sobrecarregos. Eu cheguei assim na Igreja Universal. Eu fui uma mãe pequena, eu fui uma filha dos encostos, eu fui uma mulher pactuada, uma mulher que tinha um carrego muito grande, com um coração muito pesado, cheio de ódio, de mágoa, de rancor, por todas as adversidades, situações que eu vivenciava. Eu odiava a Igreja Universal por conta de ouvir meus familiares falando sobre a Igreja Universal, que o bispo era ladrão, e eu odiava muito a Igreja Universal num todo, e principalmente o Bispo Macedo, por conta do meu avô. Meu avô, eu era muito ligada a ele era dono também de um terreiro, e ele falava muito mal do bispo. Ele dizia que tinham duas coisas que ele odiava na terra, e uma delas ele citava explicitamente, que era o Bispo Edir Macedo. E eu, por conta dele, eu passei também a acreditar que o Bispo Macedo era um homem mau, um homem muito mau. E eu tinha também essa raiva, esse preconceito. Eu cheguei a falar que a Igreja Universal ela era o caminho para ir para o céu, mas o Bispo Macedo era o pedágio. E que ninguém entraria no céu se não pagasse ao bispo para ter um pedacinho nos céus. Mas foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. Minha mãe e minha irmã lutaram por mim e através dessa luta, um dia eu liguei a rádio, né? E o Bispo Macedo, ele estava dando aí uma palavra. E naquele momento, algo dentro de mim mudou, algo dentro de mim, sabe, veio dizendo, olha, você vai hoje na igreja, você vai entregar a vida para Jesus e a partir de hoje a sua vida vai mudar. Então, assim, eu não fui transformada, né, porque eu ouvi dos outros, não. Eu ali tive um poder, algo que veio dentro de mim naquele momento e já colocou um querer, uma novidade na minha vida para que eu pudesse acreditar na vida. Então ali naquele momento, naquela palavra, eu disse não. Eu vou nessa igreja hoje, hoje eu vou buscar esse Deus e eu vou entregar a minha vida para Ele. Então, quando eu saí da minha casa, eu já fui determinada. Eu fui determinada para entregar a minha vida para o Senhor Jesus. E eu busquei, eu me entreguei, eu me rendi. As mentiras que a mídia falava sobre o Bispo Edir Macedo, para mim, não tiveram mais fundamentos. Passaram não mais a ter valor nenhum. Qualquer palavra, qualquer coisa que vinha de encontro para denegrir, defamar a Igreja Universal, o Bispo Macedo, eu não tinha como dizer, não, ele é verdade, porque aconteceu diferente comigo. Eu fui transformada. E eu passei a receber a presença de Deus, o Espírito Santo, o Espírito da vida, o Espírito da morte, ele saiu. O Espírito que me manipulava, que me jogava para baixo, ele saiu. E eu recebi a presença do Espírito Santo, eu fui transformada da água para o vinho. E através dessa transformação, eu passei a querer viver.
Eu passei a querer ter uma vida dentro de mim e do lado de fora diferente. Eu passei a lutar pelos meus ideais, eu passei a ter ânimo, eu passei a acreditar em mim, eu passei a ser uma pessoa diferente de tudo que até então eu havia sido. Eu passei a ter a paz, consegui encostar a minha cabeça no travesseiro e dormir, descansar, coisas que eu não dormia, eu não descansava. Eu era uma mulher desassossegada, que vivia nas madrugadas, em cemitérios, em praias. Eu vivia fazendo trabalhos, ebós, rituais. As entidades me chamavam na cama, no leito, para me pactuar com elas. Então eu não tinha uma vida própria, eu tinha vícios. E tudo isso, o Espírito Santo, ele me limpou, ele me libertou dos traumas, das dores, das marcas, de uma vida intranquila. E hoje eu passei a ter vida, eu tenho vida dentro de mim. Hoje eu sou feliz, eu tenho a minha família, eu sou casada, 28 anos. Eu não precisei trocar de marido, eu lutei pelo meu esposo. Hoje nós temos uma vida feliz, hoje eu amo e sou amada. Hoje eu tenho uma vida que eu não passo fome, eu tenho casas, eu graças a Deus, eu tenho a paz de Cristo dentro de mim, eu tenho a saúde, eu não carrego enfermidades no meu corpo. Então, eu posso falar de um Deus, de um Espírito Santo que agiu realmente de dentro para fora e que vai fazer muito mais, porque enquanto eu estiver viva e estiver nele, ele é um comigo. O Espírito Santo para mim, hoje, é o meu melhor amigo. Eu não recorro a homens para nada. Eu busco em tudo ter a companhia do meu melhor amigo. Ele é o meu amigo de verdade. Ele é meu pai, meu companheiro, meu marido. Ele é o meu tudo. A força que me renova cada dia, que me guia, que me dá essa paz. Ele é o meu tudo. Sem ele, eu não existo. O Espírito Santo, ele alumia os meus caminhos. Depois que eu recebi o Espírito Santo, a minha vida ela foi transformada. O meu interior, ele foi transformado. E hoje, eu vivo em alegria, eu tenho paz. Hoje, ele é tudo para mim. Ele é tudo que eu possuo, ele é a minha maior riqueza. Não existe tesouro maior para mim que não seja o Espírito Santo. Amém. Que maravilha, né? Então você vê que aconteceu com a Patrícia, que era mãe de santo, que tinha herdado isso dos seus pais, dos seus avós, etc. Aconteceu com ela o que aconteceu comigo. E foi o que aconteceu com Abraão. A Patrícia teve que deixar a macumba, teve que deixar a bruxaria, teve que deixar de ser mãe de santo para ser filha de Deus. Muito legal, né? Ela teve que deixar os encostos. Ela teve que abandonar aquela vida inteira de prostituição, de pornografia, de sujeira, pacto com o diabo, essas coisas mais. Ela teve que deixar aquela vida, aquelas tradições, aquelas manias. E ela fez um pacto com Deus e recebeu de Deus a bênção das bênçãos, o Espírito Santo. Então, depois que a pessoa recebe o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ela se torna feliz. Mas para receber o Espírito de Deus, ela tem que deixar sua terra, casa de seu pai, seus familiares, ela tem que deixar os seus pensamentos passados, ela tem que deixar sua religiosidade para trás, ela tem que abrir mão da sua religião. Não tenho dúvida disso. Ela tem que abrir mão das suas tradições. Bispo, então eu não vou abrir mão. Então, nada feito com Deus. Deus não pode fazer de você ou de nós uma nova criatura com a vida velha dentro de nós. Nós não podemos ter duas vidas, a boa e a ruim, não. Ele dá uma vida nova,
transformada. Inclusive você vê uma mulher que foi usada e abusada aos montes, tinha marcas no corpo do inferno. E hoje tem uma família. E quantas moças que estão assistindo aí, homens também, que dizem, puxa, eu não tenho marca, eu não fiz pacto com o diabo, eu não servi o diabo, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. E não tenho uma família, eu não tenho um lar, eu não tenho um casamento. Eu tenho um marido, mas não tenho casamento. Eu tenho uma esposa, mas não tenho casamento. Eu não tenho vida. Porque é o inferno. Toda vez que eu chego em casa, a minha mulher vem enchendo o saco, vem falando. Você chegou tarde, você bebeu, você não sei o que, onde você esteve, etc. Pô, pera lá. Ninguém aguenta. Homem nenhum aguenta. Da mesma forma é a mulher, coitada, que é dedicada ao seu lar, dedicada ao seu marido, e quando ele chega embriagado. Pô, pera lá. Então, você, de repente, é essa criatura que vive um pequenino inferno dentro da sua casa. Do lado de fora da sua casa, no trabalho, já não é fácil. Mas quando você chega em casa, se torna pior. Minha amiga, meu amigo. Abraão deixou a sua terra, suas propriedades, deixou sua parentela, seus familiares, pegou a sua mulher e foi para a terra que Deus havia mandado. E é isso que Deus fala com você. Graças a Deus. Um dia em Berseba saiu, partindo para Moriá, um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaque seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaque perguntou: meu pai, cadê o cordeiro, onde está? Meu filho cordeiro, para si Deus proverá. Meu filho cordeiro, para si Deus proverá. Meu filho cordeiro, para si Deus proverá. O velho Abraão preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem para o fogo pegar. Pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar então. Estava bastante afiada uma arma na mão. O velho Abraão, pela fé, do plano de Deus não fugiu. Estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas com ele o anjo bradou: não faças nada ao filho seu, porque
a vitória pra ti. Deus proverá. Neste domingo, 15 de julho, traga a bênção de Jacó para a sua vida. Em um momento desesperador de sua vida, derramando azeite sobre a pedra que lhe havia servido de travesseiro, Jacó fez um voto a Deus. Eu disse que se o Senhor for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu tornar a casa do meu pai em paz, ele me será por Deus. E a pedra que coloquei por coluna será a casa do Senhor. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. A partir deste voto, Jacó recomeçou sua história. Tudo o que prometeu a Deus, ele cumpriu. E tudo o que pediu, recebeu. Neste domingo, 15 de julho, sua história também pode recomeçar. Cumpra suas promessas a Deus e receba a bênção de Jacó. No Templo de Salomão, às 6 horas, 9h30 e 18 horas. E em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Então, nós tivemos o testemunho da Patrícia, ela mãe de santo, ela era mãe de santo. Agora, nós vamos mostrar o testemunho de outra mulher, a Andressa, que era traficante, forte. Muito forte o testemunho dela. Vamos prestar atenção. Vamos ver. Meu nome é Andressa Ramos. Eu vim de uma infância traumática, tanto familiar como eu mesma, né? Primeiro eu tinha uma doença, eu nasci com essa doença no sangue, chamada psoríase, onde havia cascas pelo meu corpo. Então eu ia para a escola, via as amiguinhas de bermuda, né, cabelo amarrado. E isso eu não fazia porque eram umas cascas feias que existiam no meu corpo. E eu era muito triste por isso, porque eu não me sentia uma criança livre. Chegava em casa, havia muitas brigas, porque a minha mãe era muito ciumenta. Meu pai sempre uma pessoa pacata, uma pessoa trabalhadora. Mas a minha mãe tinha ciúmes dele por nada. E qualquer coisa existia brigas. Existiam discussões verbais, onde eu com meu irmão às vezes até se escondia dentro de casa mesmo e deixava os dois brigando. Então eu tive essa referência negativa dentro da minha casa, né? Então eu não queria isso para mim. Eu fui crescendo, querendo ter uma pessoa do meu lado que não iria existir brigas, discussões, ciúmes, né? Mas não aconteceu isso, né? Eu sempre triste com essa doença, com esses problemas na minha família. Foi quando eu conheci uma pessoa, que hoje é meu esposo, o Diogo. E eu depositei nele toda a felicidade que eu queria ter. Logo, de imediato, 2 meses, 3 meses, eu fui morar com ele. E foi totalmente o contrário do que eu sonhava. Porque o Diogo começou a mexer com drogas, ele era uma pessoa ausente. Foi quando, certo dia, o Diogo chegou de madrugada, ele foi tomar um banho e eu fui mexer na carteira dele. Eu sabia que ele tinha dinheiro, eu fui pegar, porque ele não me dava assim se eu pedisse. E esse dia ele estava com uma arma, e uma 9mm. Eu lembro como fosse hoje, porque eu já não aguentava mais. Eu queria amor, eu queria carinho, eu queria atenção, e eu não tinha dele. E ele, logo que ele saiu do banho, ele foi mexer na carteira dele, e toda hora ele contava, porque aquele dinheiro não era dele, aquele dinheiro era do tráfico. E ele viu que estava faltando um valor. E ele falou comigo, e eu falei que tinha pego. Foi quando ele pegou essa arma e ele colocou dentro da minha boca. Ele me trancou dentro do quarto, né?
para eu não poder sair, ele me jogou na cama e colocou essa arma dentro da minha boca engatilhada. E eu gritava para ele me matar, porque não foi aquilo que eu sonhei para minha vida. Não era aquilo que eu queria para mim. E eu pedi para ele me matar. Então, certa vez, na madrugada, nós recebemos um telefonema da delegacia, que o Diogo tinha sido preso, que era pra gente levar alguns pertences para ele, peça de roupa. Quando eu cheguei e vi o Diogo algemado, descalço, para mim, foi o chão dos meus pés não existia mais. Aí começou mais um sofrimento, porque eu tinha que visitar o Diogo dentro de uma prisão. Chegou a certo ponto que ele me pediu para buscar droga. E eu, como não tinha o que fazer e eu amava, eu fazia. Então eu ia de cidades em cidades buscar droga. Só que eu só não transportava essas drogas de cidade em cidade, entregava de mão em mão. Eu levava a droga dentro da prisão, porque eu não tinha outra opção. Eu não tinha outra opção. O meu amor por ele era além disso, superava tudo isso. Eu ficava noites no relento, eu deixava de comer para poder levar alimento para ele dentro da cadeia. Eu deixava de pagar uma pensão para eu poder dormir numa cama, para poder dormir no chão, do lado das unidades. E eu via assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu amo ele. Eu pedia para Deus, tira ele daqui, porque eu quero parar com isso. Só que meu sofrimento só foi aumentando, porque certa vez eu fui buscar uma droga, eu também fui presa. Quando eu fui presa, eu fiquei em choque, mas a minha realidade caiu mesmo quando eu entrei numa unidade prisional. Quando eu vi que ali não tinha mais jeito, ninguém poderia me tirar mais dali. E eu passei 1 ano e 8 meses presa. Eu dormia no chão. Eu recebia a visita da minha mãe e do meu irmão. Toda vez que eles iam me visitar, eu queria ir embora com eles. Porque é um lugar de muita tristeza. Não tem como você entrar naquele lugar e você se sentir bem. Você olha para um lado, é mãe chorando porque não consegue ver o filho. Você olha para o outro, a mulher que foi abandonada pelo marido. A saudade é muito grande lá dentro. Eu falei, meu Deus, eu vivi tanto sofrimento na minha infância. Eu desejei tanto conhecer alguém, ser amada, ser feliz. E onde eu tô? Conheci o trabalho da Igreja Universal. Conheci dentro da prisão o trabalho da UNP. Eu participava até mesmo das orações, por eu conhecer a Igreja Universal. Certa vez o Diogo saiu. Ele também cumpriu a cadeia dele. E nós decidimos juntos irmos buscar a Deus. E mesmo tendo o Diogo do meu lado, a pessoa que eu amava, a pessoa que eu fiz tudo o que eu fiz por ele, eu era vazia. Eu era triste. Havia ainda um vazio dentro de mim que eu vi que ele não preenchia. Eu ouvi falar que o Espírito Santo, ele te preenchia daquele vazio. Que ele poderia trazer a felicidade que você procura há tanto tempo. Naquele dia eu tive esse encontro com Deus. Porque eu me entreguei a Ele. Mesmo eu sendo tão falha, eu ter feito tudo o que eu fiz, tudo o que eu passei, sendo tão vazia, tão triste, havia ali um Deus que poderia preencher tudo aquilo. Que poderia me perdoar. Mesmo sendo falha, Ele estaria ali do meu lado. Foi quando nós passamos aí todos os dias na igreja. O dia que eu recebi o Espírito Santo, eu me preparei. Porque eu decidi. Eu fiquei um tempo buscando, eu fiquei um tempo me consertando. E eu me preparei. Eu vigiei as minhas palavras, eu orei e fiz um jejum. E eu falei para Deus, Deus, eu quero conhecer o Senhor. Eu quero ter o Senhor dentro de mim, eu quero ter o Senhor mais do meu lado, cuidando, eu quero o Senhor dentro de mim, preenchendo tudo aquilo que o mundo poderia preencher, mas Ele não preenche. Foi quando, num domingo,
eu abri a boca, eu me derramei em lágrimas. Porque me veio a felicidade. Que tudo que eu passei foi como se fosse uma experiência. Tudo que eu passei foi Deus me mostrando que Ele é poderoso. Ele poderia fazer muito mais na minha vida. Naquele dia eu me senti valorizada, porque eu não tinha o valor. Para mim eu não tinha o valor. E quando o Espírito Santo veio, eu me senti valorizada. Eu deixei de ser aquela velha Andressa, ficou para trás, a tristeza, a angústia, a solidão, o vazio, ficou tudo para trás. E o Espírito Santo me preencheu. Aí tudo mudou. Mudou o meu casamento, mudou a minha família, mudou a minha vida financeira. Eu posso passar pelo que for hoje. O Espírito Santo me acalenta, o Espírito Santo, ele me orienta, ele me dirige. O Espírito Santo para mim hoje ele é tudo, ele é minha direção. Hoje o Diogo, o meu casamento é abençoado. O Diogo não é mais aquela pessoa agressiva, nervosa. Ele teve um encontro com Deus, ele também recebeu o Espírito Santo. Hoje a paz, a alegria, amor no nosso casamento. Hoje eu tenho a atenção que eu queria. Aquela atenção que eu queria lá atrás, hoje eu tenho. Mas eu tenho além disso. Porque além do amor do meu esposo, eu tenho o amor do Senhor Jesus. Então o Espírito Santo para mim ele é tudo. Ele preenche qualquer vazio. Ele resolve qualquer problema. Ele me traz paz. Hoje sem o Espírito Santo eu não sou nada. Meu nome é Mércia, tenho 54 anos, trabalhei por 27 anos na Polícia Militar do Estado de São Paulo e como sargento, hoje como aposentada como sargento, e atualmente eu trabalho como corretora de imóveis. Eu odiava, na realidade eu odiava evangélicos em geral e tinha um certo preconceito com a Igreja Universal. O pouco conhecimento que eu tinha, e o único conhecimento que eu tinha era o que a mídia mostrava pra gente. E o que ela mostrava para mim, ao meu entendimento, que eu entendia, é que na igreja evangélica só tinha ladrão, principalmente da Igreja Universal. Edir Macedo foi cercado por policiais. Na realidade, eu me encontrava no fundo do poço, né? Em todos os sentidos, em todas as áreas da minha vida. Mas trabalhando num plantão de vendas, uma corretora amiga minha, e ela vendo, né, as minhas reclamações, né, com família, da família, de financeiro, de saúde, do meu marido. Então eu reclamava muito, eu passava algumas reclamações para ela, ela me via uma pessoa triste, né, e eu focava muito no trabalho, né. E o que eu fazia? Eu saía de casa às 7 da manhã, voltava às 11 da noite. Então eu não tinha prazer nem de ir para casa. Então eu fiquei focada muito no trabalho e ela via que eu era daquele jeito, né? Aí ela começou a falar comigo e ela sabia do meu preconceito. E ela falava de IURD, a Igreja Universal IURD, né? Ela falou, vamos na IURD, né? Eu falei, mas que IURD é essa, né? Aí falou, vamos lá no Templo de Salomão, é lá no Brás, né? A gente faz uma divulgação do empreendimento lá por perto e depois a gente vai lá dentro. E eu não queria entrar dentro do templo. Aí eu falei, tá bom, então vamos lá, né? Aí a gente entrou, aí tem aquela música bem branda, né? No começo das reuniões. Nossa, eu sentei naquela cadeira tão confortável, né? Porque depois de um dia estressante, debaixo do sol ali, divulgando o empreendimento, né? Aí, já no primeiro dia, no primeiro instante, eu me senti bem ali dentro. Eu senti uma paz muito grande, uma tranquilidade, sabe? Assim, aí eu já gostei de ficar lá. A princípio eu já gostei. Aí teve um instante que eu senti necessidade de vir sozinha. Eu nem esperei ela chamar e nem falei para ela que eu vinha. Aí eu vim para cá. Foi tão incrível que foi no dia que o Bispo Macedo estava na reunião e ainda eu tinha o preconceito. Aí quando ele apareceu, eu sentei na cadeira. Eu sentei e cruzei os braços.
Aí eu falei, não acredito, né? Fiz assim. Aí ele começou a falar, né? Aí ele falou assim, você que tá com a tua vida destruída, que tá assim, falou, né? Aí eu falei, né? Aí eu falei, ele vem até aqui na frente, né? Aí eu falei, aí aquele negócio, vou, não vou. Aí eu fui até lá na frente. Olhei ele de pertinho ali, olhei no olho dele e ele olhou no meu olho. Ele falou 2 palavras que eu vou guardar pro resto da minha vida. Que eu tendo essas 2 palavras foi o que me ajudou e me ajuda e acho que vai me ajudar pro resto da minha vida. Ele falou de humildade e de sacrifício. É só isso que a gente precisa. E ele mostrou humildade lá. Ele mostrou quando ele ajoelhou, com a boca quase no chão ali, ó. Pediu para abençoar todo mundo ali. Tinha 10 mil pessoas ali, são 10 mil cadeiras. E eu olhei e falei, meu Deus, será que tá todo mundo errado aqui? Só eu tô certa? Aí eu vi que realmente ele era uma pessoa admirável. Eu admirei ele naquele momento, pastor. E eu falei, não é que é verdade mesmo? Uma pessoa humilde, ele tá pedindo para abençoar todo mundo aqui. Tá pedindo para me abençoar. Eu que recriminava ele. Eu que recriminava a igreja. Quem sou eu aqui? Eu pensei, olhei para todo mundo ali, sabe? Muita gente. Eu me encontrei, né? Depois de 3 anos que eu tô aqui, tô engatinhando ainda. E eu sou muito grata, eu tenho uma gratidão muito grande, porque hoje eu sou abençoada. Eu era doente, pastor, eu tinha dores de cabeça, eu tinha insônia, sabe? A gente pagava aluguel, eu aposentada, eu tenho trabalhado 30 anos, né? E me aposentei, eu pagava aluguel. Sabe, a gente não tinha nada, a gente estava com o salário todo tomado em empréstimos, em dívidas, sabe? Então eu era doente, meu casamento era fracassado, né? Financeiro, a minha casa era um inferno, tanto que eu não ficava em casa, eu saía de manhã, chegava à noite. Então hoje a minha casa é um pedaço do céu, hoje eu tenho filhos abençoados, hoje meu marido, nós vamos se casar agora no casamento coletivo. Com certeza eu desafio. Se a pessoa estiver nesse estado, se você que, por exemplo, a pessoa que estiver no fundo do poço, faz esse desafio. Vem aqui. Por 27 anos trabalhei na Polícia Militar e nunca que eu tivesse atendido uma ocorrência ou uma reclamação de alguém que tivesse sido roubada, que tivesse sido extorquida, né, pela Igreja Universal. Então, foram tantos anos trabalhando, inclusive em atendimento de ocorrência, em atendimento ao público, e nunca veio até a mim uma reclamação de alguém que tivesse algum problema, né, nesse sentido, com a Igreja Universal. Eu vejo o tempo que eu perdi, porque levou 50 anos, né, para mim conhecer, né, o Deus vivo, né, porque através da igreja. Então hoje eu quero aproveitar todo minuto. São tantas coisas pra te pedir, meu Senhor. Ó, meu Pai querido e amado, bendito seja o teu nome, meu Senhor. Quantas Mércias, Andressas, Patrícias estão nesse momento participando dessa oração em prantos, em desespero. Mas o Senhor é tão justo, tão bom, tão misericordioso, que o Senhor lhes tem dado a oportunidade de mudar essa situação quando elas deixarem o seu habitat e chegarem até um templo da Igreja Universal do Reino de Deus para receber aquilo que o Senhor nos tem dado. Ó, vem Espírito Santo conduzi-las até o teu templo, até o teu altar, para que pela fé, a fé no Senhor Jesus,
suas vidas venham ser transformadas. Eu te peço por todo o teu povo que está assistindo essa programação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Depois de tantas lutas, dores e sofrimento, diante de tantos fracassos, lutando com... Então, minha amiga, meu amigo, eu gostaria muito de ajudar você, mas eu não posso te ajudar aí onde você está. Você tem que vir aqui. Você tem que sair do seu lugar. Como Jesus falou com Abraão: sai da tua terra e eu te abençoarei. Sai da tua casa, diz o Senhor Jesus para você, e eu te abençoarei. Venha no meu altar e eu te abençoarei. Fique com Deus e amanhã estaremos de volta aqui com vocês. Até lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, ouça agora minha oração. Responda, meu Pai, só tu podes compreender-me. Já bati em muitas portas e a resposta não me veio. E agora clamo a ti, pois tu és verdadeiro. A vida está sem sentido, não compreendo mais nada. Senhor, vem ajudar-me nesta longa caminhada. Oh Deus, quanto eu preciso de uma resposta sua. Incline os seus ouvidos e responda-me agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, ouça agora minha oração. Responda, meu Pai, só tu podes compreender-me. Oh Deus, quanto eu sofri, tentando achar um rumo certo. Busquei tão longe aquele que esteve sempre tão perto. Agora estou feliz, pois enxugaste o meu pranto. Senhor, recebo de ti forças e me levanto. Meu Deus, sinto um alívio dentro da minha alma e tenho certeza que agora muda toda a minha história. Vinde a mim todos os cansados, que eu vos aliviarei. Assim diz tua palavra, Senhor e grande Rei. Senhor,